Boa noite. A gente vai hoje comentar sobre a pregação chocante do Paul Washer. E enquanto a gente tiver enquanto tiver entrando gente, a gente vai botar uma musiquinha, como a gente sempre faz. Enquanto isso, compartilhem, marquem pessoas e vamos tentar chamar o máximo de gente para essa conversa. Vai ser uma conversa. Participem também. Amém. Amém? Graças a Deus, mais uma vez nós podemos nos reunir com a graça de Deus e a paz de Cristo e hoje conversar um pouquinho. Espero que vocês tenham aceitado o convite e terem visto o vídeo ao qual nós mandamos o link para vocês e nós queremos bater um papo, porque é muito interessante esse vídeo, que ele traz para nós para a gente acordar. Não, Marcou. Então, assim, a gente vê hoje em dia as pessoas vivendo uma vida despreocupada. Nós vemos igrejas hoje, igrejas pregando um evangelho ao qual, na realidade, de prosperidade, de cura, e não um evangelho de Cristo, aquele do arrependa-se. Então hoje a gente quer bater um papinho a respeito dessa pregação, e é uma pregação bastante impactante, é como a gente colocou ali, é pregação impactante, pregação chocante. Então aí eu convidei os dois,
para bater um papo aqui, e aí a gente vai bater um papo a respeito disso. Não sei, Leonel, quer começar aí falando alguma coisa? Acho que a gente podia começar com uma oração, né? Vamos, isso, faz uma oração. Faz uma oração pro mesmo, Leonel. Então tá bom. Vai usar contra mim, meu próprio Cristo. Pai, te agradecemos por essa oportunidade de conversar uns com os outros e também com o pessoal que está assistindo sobre essa pregação que foi feita em 2002 num congresso e que tem falado com o teu povo até hoje, Pai. Uma pregação de exortação, uma pregação que fala contra o sistema religioso que nós temos vivido aqui, contra essa cultura cristã que nós temos vivido aqui, para que nós possamos parar de viver essa cultura cristã e começar a viver de acordo com o Evangelho, com a Tua Palavra, e que nós possamos desenvolver sobre isso e aprender como aplicar isso nas nossas vidas, aprender quais são as lições que nós podemos aplicar naquele pequeno congresso que aconteceu nos Estados Unidos em 2002, o que a gente pode tirar e aplicar hoje em 2020 aqui no Brasil, no meio desse cenário de pandemia, no meio desse cenário da tua igreja atual. Que tu nos inspire com sabedoria que venha de ti, para que nós possamos conversar e encontrar maneiras eficazes de adorar teu nome, em espírito e em verdade, e não da boca para fora. Nos converter aos teus caminhos, nos transformar, e não professar uma fé da boca para fora, mentirosa ou cultural, que seja algo verdadeiro, que seja algo teu. Em nome de Jesus. Amém. Eu só queria começar falando uma coisa que ele fala no vídeo, logo no começo, que é só para adentrar no assunto, que isso que vai ser falado hoje à noite vai ser falado de um lugar com muito amor e não ódio, né? Amor e temor. Eu imagino que o pai e o Léo estejam sentindo a mesma coisa que eu, que é esse frio na barriga, porque dá nervoso. E a gente está orando bastante para que a vontade de Deus se cumpra aqui nessa noite. Para a gente saber, mais ou menos saber o que está acontecendo, nós vemos numa cultura, hoje de tarde nós estávamos conversando, nós vemos numa cultura a qual nós temos o culto a Deus de uma forma católica. Nós temos todo o enredo de um culto hoje, se tu olhar, é a mesma liturgia da Igreja Católica. É uma pessoa falando e várias pessoas ouvindo. E é feito o apelo, e nesse apelo pessoas vão à frente e... agora virei colono. As pessoas vão à frente e recebem Cristo como Salvador. Sendo que existe ainda algumas igrejas que fazem, que aí a gente faz aquela oração, a oração de entrega, né? O pastor orando com a pessoa, uma oração de entrega. Aí eu fui dar uma pesquisada a respeito da pessoa que mais levou pessoas à frente, a dar um passo à frente em uma sua pregação, e essa pessoa foi Billy Graham. Que ele cita no vídeo, inclusive. Isso, ele cita no vídeo, isso, exatamente. Não a respeito disso, né? De mais pessoas. Ele diz... Mas o tanto de mais pessoas... aí eu fiz uma pesquisa no Google só para saber quantas pessoas, mais ou menos, Billy Graham tinha evangelizado. Mas ali ele informou que de quando ele começou, de 74 até quando ele parou, foram 2.500.000 pessoas que foram à frente pelas pregações dele. Então, assim, 2.500.000 pessoas deram um passo para aceitar Cristo como único e suficiente Salvador por intermédio das pregações dele. E aí, o que esse vídeo diz? O problema é que, assim, nós fizemos as pregações, nós falamos do amor de Deus e nós convidamos pessoas para conhecer a Deus. E essas pessoas vêm à frente e a gente faz uma oração de entrega. Geralmente a gente faz uma oração de entrega pedindo ao Senhor, aceita Ele, Ele é um escolhido teu. Só que aí Billy Graham fala que quem me dera que 5% dessas pessoas que foram à frente e aceitaram Cristo como único e suficiente Salvador realmente se tornassem cristãos. É isso que ele fala no vídeo. Isso. Ele fala a respeito de Billy Graham, a respeito disso. Então são 2.500.000 pessoas. Se nós pegar 5% disso, vai dar 125 mil? Se eu estou bom de conta. Então, assim, 2.500.000 pessoas foram à frente. E ele disse que se
de repente, se desse tudo certo, 125 mil conheceram a Cristo de verdade. Ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos tocados no emocional e muitas vezes nós não somos tocados no Quem me dera, é um espiritual. sonho, né? É um sonho dele que ele conseguisse 5%. Ou seja, nós estamos, aí o que começa o vídeo, né? Paul Washer falando, ele começa o vídeo que daqui 100 anos 95% da igreja tem a grande probabilidade de estar no inferno. Pessoas que estão dentro da igreja que na realidade não se converteram. Vivem jovens enganados que fizeram uma oração achando que estão salvos, mas continuam vivendo da mesma forma que estão vivendo. Vendo os mesmos programas de televisão, vendo as mesmas coisas na internet, jogando os mesmos jogos, fazendo as mesmas coisas na escola, ou seja, na realidade, pessoas que deram um passo à frente a Cristo, mas continuam vivendo a mesma vida. Infelizmente, é uma realidade. Agora vamos lá, vamos bater um papo aí. Acho legal que ele, nesse mesmo horário, no momento da oração, que ele fala que a gente não encontra isso de uma oração que salva. Sim. Em nenhum momento da história da igreja nos últimos 70 anos, no caso hoje 70, né? No dia que ele falou nos últimos 50 anos, que isso surgiu. Antes disso, antes de 1950, não existia nenhum histórico de teologia que acreditasse que uma oração, um apelo, fosse suficiente para salvar uma vida, né? E que isso é uma teologia que ajuda evangelistas a montar currículo, basicamente. Sim. Né? Resumindo, né? Fazendo uma adaptação livre do que ele falou, que basicamente isso só interessa aos evangelistas que querem sair e fazer pregações para 5 mil, 10 mil pessoas e todas irem para frente ali no apelo e ele dizer, 10 mil pessoas vieram para frente, eu salvei 10 mil pessoas. É só montagem de currículo para evangelista, não tem nenhuma efetividade real na vida. Uma coisa que a gente sempre fala é que o evangelismo sem discipulado logo em seguida não vale de nada. Nós vemos hoje em dia muitos shows, muitos momentos, não é momentos evangelísticos, são como é que eles chamam avivamentos. Hoje em dia nós vivemos uma época que eles estão fazendo avivamentos em todos os locais. São jovens que vão para um local cantar música e passam cantando música e falam uma palavra rasa, conversam uma palavra rasa, que se nós lermos Mateus 28, versículo 19, diz para nós assim: ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura, ensinando-os. Não adianta nada a gente falar um evangelho musical, que hoje em dia a gente vê pessoas baseadas no evangelho musical, eles ouvem música e aquela música é uma realidade na vida deles. E aí, como o Paul Washer fala, além disso, ele também fala de camisetas, né? Que usa camisetas lá de Cristo salva, Cristo isso. E aí eles acham que isso é o cristianismo. Que o cristianismo é nós colocarmos um fone de ouvido escutando músicas gospels, botando uma camiseta falando de Cristo, mas o seu interior, o interior está vazio. Como eu falei, não mudou nada. E o que nós queremos conversar com vocês essa noite é isso. O que você tem feito? O que Cristo mudou na tua vida? O que Cristo fez de diferente na tua vida para te dizer que tu é um cristão? Ou nós estamos sendo um cristão desses 95% falado, que são cristãos que continuam vivendo da mesma forma, ou seja, eu era uma pessoa errada, me converti a Cristo e continuo a mesma vida. Ou eu tenho vivido Cristo de verdade? É isso? Sabe, às vezes tu pode dizer assim, nossa, mas daí tu está sendo tá falando pesadamente. Não estou, nós estamos fazendo comentário a respeito do vídeo. O vídeo fala isso, então nós estamos tecendo comentário a respeito do que foi falado no vídeo. Cássio, tu falando nada ainda, vamos lá, te fala, então, abre. Eu acho pertinente que a gente leia pelo menos um trecho do que ele leu da Bíblia, para que todo mundo consiga entrar na mesma linha de raciocínio que a gente está. Até quem por acaso não conseguiu assistir o vídeo, eu queria ler o 7, só o 3 e o 14 por enquanto, que dizem: entrai pela porta estreita,
Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontrem. Um caminho estreito que leva a uma porta estreita é uma coisa muito desconfortável, e não dá pra dizer que a gente está andando pelo caminho estreito que vai nos levar à porta estreita, que vai nos levar para a eternidade, se a gente consegue se identificar com pelo menos 99% das coisas que o mundo faz. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de andar por um caminho estreito, mas eu e o Léo, logo que a gente se mudou pra cá, o caminho que a gente fazia da nossa casa até a escola tinha uma calçada que era mais ou menos desse tamanho. E se a gente não quisesse ser atropelado, a gente tinha que andar por aquela calçada que era mais ou menos desse tamanho. E era muito ruim de andar por lá. Era muito ruim porque era um caminho muito estreito. E a gente pendia a quase cair diversas vezes. Era desconfortável. Era uma coisa que nos incomodava, né? Mas era o caminho mais seguro para que a gente chegasse onde a gente queria chegar. E assim é a nossa caminhada com Cristo. Ela tem que ser um caminho estreito. Tem que ser um caminho que a gente se sente incomodado e levado a mudar quem a gente é verdadeiramente, né? É como o pai falou, como primeiramente o Paul Washer falou no vídeo dele, por que tu é cristão e o que te garante a tua salvação? Porque eu sou igual a todo mundo da minha igreja. E quem garante que todo mundo da tua igreja é salvo? A partir do momento que tu se diz cristão, e tu é igual o pessoal do mundo que fala palavrão, frequenta lugares baixos, veste certo tipo de roupa, assiste certo tipo de coisa, ouve certo tipo de música, será que a mudança foi verdadeira? Será que a gente está andando pelo caminho estreito ou a gente está andando pela rua larga, correndo risco de a qualquer momento um carro passar e nos atropelar e a gente morrer eternamente? A Grazi falou aqui, ó, que ela acha muito importante a oração de entrega, e eu não, de momento algum nós estamos falando que a oração de entrega não seja importante. O não pregou contra a oração. Isso, não é a oração de entrega. O problema foi o que a Cassi leu. Apertado é a porta e o caminho. O problema é que hoje nós estamos... o problema da oração de entrega que nós estamos falando é que a pessoa diz assim, apertada é a porta, daí a gente se espreme e entra pela porta. E depois que tu entrou pela porta, tu quer viver um caminho aberto. Não existe isso. No momento que nós entramos pela porta, ela diz que a porta é apertada, isso Paul Washer fala na pregação, a porta é apertada e o caminho continua apertado. Nós temos que viver uma vida diferente, nós temos que ser pessoas diferentes. Sacrifício. Nós temos que ter isso, exatamente, eu tenho que abrir mão do meu eu. Eu não posso mais viver conforme eu vivia. A palavra de Deus diz para nós, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que falava palavrão, não fala mais palavrão. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que usava roupas sensuais, não usa mais roupas sensuais. Nós somos totalmente diferentes. Uma coisa que ele fala muito interessante sobre isso, ele não prega contra a oração, e sim contra a emoção que faz essa oração artificial, que é para gerar números, sabe? Eu acho interessante uma oração que marca o início de uma caminhada, mas é que é uma caminhada que dura 2 dias, uma caminhada que às vezes dura só durante o congresso, isso que ele fala, né? Ele diz assim, imagina um trecho do vídeo, ele vai falar assim, imagina se eu chegasse aqui atrasado e me perguntasse assim, pô, a gente tava aqui te esperando, era teu momento de palestra e tu chegou atrasado. E ele diz assim, imagina se a minha resposta fosse, desculpa, é que eu tava vindo pra cá, o pneu do meu carro estourou, furou, daí eu tive que trocar o pneu, só que na hora que eu tava trocando o pneu, a porca do pneu caiu no meio da estrada, eu fui buscar sem me tocar que tava no meio da estrada, e veio um caminhão a 200 km por hora e me atropelou. Daí por isso que eu me atrasei. Daí eles vão dizer assim, amigo, não tem, ou tu é louco ou é mentiroso, né? Porque não tem como um caminhão de carga... Não tem como tu ter um encontro com uma coisa tão grande quanto um caminhão de carga e não mudar nem um pouco. Isso, não tem como tu ter um caminhão passar por cima de ti, bater em ti e tu não ter nenhum efeito duradouro na tua vida, pra sempre, sabe? Inclusive, provavelmente vai morrer. Mas assim... O que ele fala não é Deus maior do que um caminhão de carga?
Como que a gente pode dizer que a gente teve um encontro com Deus e não mudar nada? E não mudar nada. E o que ele fala, ele até diz, eu fiz a oração, aceitei Jesus na minha vida e naquele dia ele entrou na minha vida. E ele fala, eu não duvido disso, eu não duvido que no dia que tu fez a oração Jesus entrou na tua vida. Só que ele continua na tua vida depois de uma semana, ele continua na tua vida depois de 2 semanas. É isso que vai provar se a tua oração foi realmente verdadeira, né? Então o problema não é com a oração de aceitação a Jesus. Essa oração tem que acontecer o momento em que a gente... E nós continuamos fazendo isso. Tem que acontecer o momento que a gente se rende, a gente fala, olha, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Só que não pode ser da boca pra fora. É um tweet que eu vi uma vez e marcou tanto que até hoje eu cito, que é: tu ouvir uma música, tu ouvir alguma coisa e chorar é como tu ir num show da Taylor Swift. Isso é emoção. Agora, entrega real a Deus é tu ir para um culto, pode até chorar, só que se tu diz que tu te entregou, é no outro dia tu ir pro teu trabalho e todo mundo notar que tu tá diferente. É dentro da tua casa a tua família notar que tu tá diferente. É na própria igreja as pessoas notarem que tu tá diferente. É o que ele falou, não tem como tu ter um encontro com uma coisa tão grande quanto um caminhão de mudança e a tua vida não mudar nem um pouco. E Deus é muito maior do que um caminhão. O pastor Joyce, ele costumava falar pra gente assim, ó, se tu te tornou cristão, e até o cachorro tem que notar a diferença. Até o cachorro, porque tu tratava o cachorro de uma forma, e no momento que tu te torna cristão, tu trata o cachorro de outra forma. Como é que nós podemos dizer que somos cristãos se nós continuamos vivendo a mesma vida? Ou seja, nós continuamos amando o pecado. Entende? Eu acho que no momento que a gente tem esse encontro com um caminhão, cara, vai desmanchar a gente. Nós não podemos mais viver. Acabou a nossa vida. Acabou a nossa vida. Nós temos que ter, no momento que nós temos um encontro com Deus, nós mudamos completamente o pecado. A gente tem horror ao pecado, a gente tem horror às coisas erradas. Aí tu vai perguntar para mim, então tu vive uma vida sem pecados? Não, de forma alguma. Eu continuo ser humano, eu continuo errôneo, eu continuo. Só que todas as vezes que eu erro, cara, na hora aquilo vem dentro de mim e me queima e me dói, porque eu não posso estar fazendo aquilo, sabe? E eu tenho anos de fé e eu tenho visto nesses anos de fé que eu tenho, e todos, vamos falar de todos que estão assistindo a live, de todos que vão assistir a live daqui para frente. Pessoas vão na igreja, pessoas dão um passo de fé, pessoas vão e não dura 1 ano, não dura 2 anos, as pessoas saem da igreja. Porque é um momento, naquela emoção do momento, tu está passando por uma dificuldade e aquela palavra que foi falada entra no teu ouvido, te emociona e tu te transforma. É real? Sim, é muito real na tua vida, só que não é espiritual, é uma palavra, é emocional. Então, infelizmente, nós temos visto dentro da igreja pessoas assim. Olha para dentro da tua igreja e vê quantas pessoas têm de 10 anos de crente, 10 anos de salvos dentro da igreja. Cara, é difícil. São só pessoas que realmente têm buscado a Deus, pessoas que têm lutado para crescer cada vez mais. Vocês podem olhar, quem na igreja que tem muitos anos são obreiros dentro da casa de Deus. São pessoas que têm buscado a palavra cada vez mais, têm crescido e assim tem. Agora a pessoa que vai lá na igreja, senta no banco e ouve a palavra, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, daqui 2 anos, daqui 3 anos, essa pessoa vai parar de ir. Por quê? Por causa que ela não vive um evangelho, ela vive um emocionalismo dentro da igreja. E isso que Paulo diz para nós, pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não são luz, elas são iluminadas pela palavra. Elas foram embriagadas por um momento. Mas eu não acredito necessariamente que as pessoas vão sair depois de um tempo, porque a gente está vivendo num período da hipergraça, como a gente chama, né? Então, hoje em dia é cômodo ir para a igreja. Hoje em dia é como uma sessão com um psicólogo ir para a igreja. Tem palavra, então, tem igrejas aí até que tem moda, né? A gente tem um cartão de ponto que a gente bate 2 vezes por semana, 1h30 cada dia.
e a gente vai lá para ouvir como Deus nos ama, como Deus perdoou os nossos pecados hoje, como Deus está nos buscando, como Deus está nos procurando, como Deus está nos chamando. E é muito confortável isso. A gente é evangelizado 2 vezes por semana. 2 vezes por semana a gente vai para a igreja para alguém tentar nos convencer a se converter. Não, tem alguém tentando nos convencer a se converter. Agora pensa alguém que está há 10, 15, 20 anos na igreja e toda vez que vai pro culto se converte. Toda vez que vai pro culto se converte. Que diferença que essa pessoa está tendo na vida dela? Porque ela sai daquele dia, digamos quarta-feira e domingo, que são os dias mais comuns a igreja ter culto. Ela sai da quarta-feira renovada. Ela sai da quarta-feira e pensa, uau, Deus me ama. E no outro dia no trabalho ela chega na rodinha das pessoas fazendo piada com tom sexual, das pessoas meninas usando roupa decotada, e o irmãozinho já tá olhando, já tá tendo pensamento impuro. Ele chega em casa, fica estressado com a família e começa a lançar um monte de palavrão e palavra de de maldição. Palavra de maldição para as pessoas. Aí senta na frente da TV e assiste um monte de conteúdo ilícito para chegar no domingo novamente e se entregar lá na frente e aceitar Jesus. Por quanto tempo a gente vai ficar aceitando Jesus? Em Mateus ainda ele lê, Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A gente só vai chegar no reino dos céus quando a gente aprender a fazer a vontade do Pai que já está lá no céu. Ele sabe o que Ele quer, Ele sabe o que Ele busca. A gente ainda não, e a gente tem que buscar assim, tentando fazer a vontade dEle, e não 2 vezes por semana aceitando que Ele entre na nossa vida. A gente não faz isso porque os homens nos amam, né? Isso ele fala numa parte do vídeo assim, eu venho aqui trazer a palavra de Deus, não é porque os homens me amam, mas é porque eu amo os homens. Sabe? E aí muitas vezes eu vejo as pessoas indo lá na igreja para satisfação do ego. Eu vou na igreja porque eu me sinto bem, eu vou na igreja porque o louvor é bom, eu vou na igreja porque toda vez que eu vou lá eu saio renovado, eu vou recarregar as forças. Eu já vi pessoas dizendo assim, a igreja é tipo um carregador de celular, vão lá, carrega a força para conseguir caminhar a semana. Ou seja, tu vai revitalizar o teu emocional para conseguir passar a semana. É isso que eu estou vendo que as pessoas estão fazendo. É um psicólogo. Só que é ruim, né? Porque um psicólogo... E não é isso, não é isso. Sabe, no momento que nós conhecemos a Cristo, cara, Ele faz uma transformação total na nossa vida. É a transformação total porque eu não quero mais ir lá me renovar, não, ao contrário, eu quero ir lá pegar e me encher de Cristo para poder transferir para as pessoas depois. É isso, nós temos que ser um powerbank, como é que é? O nome do negócio? Do carregador que tu leva? Powerbank. É powerbank, né? Então eu vou na igreja, carrego o meu powerbank e passo a semana inteira carregando as pessoas. É isso que nós temos que fazer. E outra, nós temos que passar celular, Cristo. A gente raramente deixa chegar em menos de 70%, 50%, e a nossa vida cristã está sempre no zero, né? Uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou lá que a gente não é cristão de verdade, né? É o cristianismo na América. E eu acho que hoje em dia, o cristianismo que ele estava vivendo em 2000 ali, a gente calcula mais ou menos que a teologia brasileira tem uns 10, 15 anos de atraso da teologia americana. Então a gente está passando por um momento muito parecido com o que ele estava passando em 2002 lá nos Estados Unidos. Acredito que os Estados Unidos está bem pior já, como a gente vai estar daqui uns 10 anos. Mas assim, a questão é que ele fala que o cristianismo americano é tão ruim que se alguém fosse para uma igreja de missão na África ou no Peru, eu acho que é no Peru no que ele fala naquela ocasião, provavelmente seria expulso da igreja por ser tão falso cristão, entendeu? É um falso cristão, ia ser expulso da igreja. Daí ele fala assim, para a igreja voltar a ter um cristianismo verdadeiro, precisamos de uma dessas duas coisas. Nossa. Uma nova reforma ou uma perseguição pesada. E aí eu fiz uma reflexão. Eu estudando sobre essa pregação, eu fiz uma reflexão. Lutero sofria perseguição quando era padre católico. Ele tinha uma congregação, ele sofria perseguição? Não. Quando ele fez a reforma, ele começou a sofrer perseguição. Então, não tem como fugir uma da outra, tá? Porque se tu começar a sofrer perseguição, se a nossa igreja começar a sofrer perseguição hoje, quem não fizer uma reforma no seu cristianismo vai sair.
E quem fizer uma reforma vai ficar. Então, assim, ó, se a gente sofrer perseguição, a gente vai ter que passar por uma reforma. Se a gente passar por uma reforma e viver o verdadeiro cristianismo, a gente vai passar por perseguição. Então ele fala aqui que a gente precisa de uma dessas duas coisas. Só que qualquer uma das duas que vier primeiro vai ter que trazer a outra, ou a gente vai apostar. A palavra de Deus diz para nós em Mateus 5,13, né, que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. E eu friso isso toda a vida. Se nós não estamos sendo perseguidos por amor de Cristo, é porque nós não estamos amando Cristo. Porque no momento que nós amarmos Cristo de verdade, nós vamos ser perseguidos. Por exemplo, tu dentro da empresa, tem uma pessoa que está roubando dentro da empresa. E nós, como cristãos, nós temos que chegar para essa pessoa e dizer assim, cara, tu não pode continuar roubando. E aí a pessoa vai dizer assim, cara, o que tu tem a ver com a minha vida? Eu não tenho nada a ver com a tua vida, só que eu estou nessa empresa e eu não posso permitir. Se tu continuar roubando, eu vou te entregar. E tu vai ter que fazer isso, por quê? Porque nós somos honrados, nós temos que levar a palavra de Deus. Eu acho muito interessante. João Batista perdeu a cabeça por quê? Ele perdeu a cabeça por causa que ele chegou lá no rei e disse para o rei, cara, tu tá fazendo errado, tu tá tendo relação sexual com a tua cunhada, isso é completamente errado, tu não pode fazer, e perdeu a cabeça. Não, na minha opinião ele perdeu a cabeça porque ele chegou pro rei e falou, Deus tem um tempo novo na tua vida, Deus está te procurando, Deus quer renovar a tua vida. Não importa os seus pecados. Jesus te ama. Tu é o Jesus centro da vida de Jesus, ele falou. Então assim, o problema é que nós não temos tido a coragem de fazer esse tipo de coisa, nós não temos tido a coragem de apontar para as pessoas o erro, nós não temos sido retos o suficiente para acusar as pessoas, porque tu vai dizer, quando tu disser para uma pessoa, tu está fazendo tal coisa, ela vai olhar para tua cara e tu está fazendo pior, entende? E a gente não vive o reino, né? Se a gente não está vivendo o reino de Deus, a gente está buscando reconhecimento e amor para nós mesmos e não para Deus. Então a gente sabe que se a gente chegar no nosso trabalho e falar para alguém que está fazendo alguma coisa errada, tu está fazendo isso errado e eu não posso deixar isso acontecer, essa pessoa vai nos odiar e a gente não faz porque a gente não quer ser odiado e a gente deixa o reino de lado para que a gente não seja odiado. É aquele não quer se indispor. Não posso me indispor com o meu vizinho. É aquele versículo que agora eu não vou lembrar qual é e nem exatamente quais são as palavras, mas a gente está se alimentando para engordar, para ir pro abate. Como é que é? Eu não lembro. Não vou lembrar também, mas é exatamente isso. Nós somos animais que estamos sozinhos, nos engordando e caminhando para o abate, para o nosso próprio abate. Tem uma frase do Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples que ele fala: se a conversão ao cristianismo não melhora em nada as ações exteriores de um homem, se ele continua sendo tão snob, tão rancoroso, tão invejoso ou tão ambicioso quanto era antes, devemos, na minha opinião, suspeitar que a sua conversão foi, em grande parte, imaginária. Imaginário. E é isso, cara. O problema é que às vezes a gente fala, e a gente sempre usa, até hoje de tarde eu estava conversando a respeito disso, nós usamos os pecados grandes. Se tu continua traindo a tua mulher, se tu continua roubando, se tu continua... E a gente usa essas coisas grandes, e eu acho interessante que quando a gente vai falar do amor de Cristo para uma pessoa, dizem, tu precisa te arrepender. Mas eu preciso me arrepender de quê? Eu não mato, não roubo e não traio minha mulher. São as 3 coisas que todo mundo acha que isso é pecado. Agora, fofoca, mentira, mentira branca, não estou falando de mentira grande, mentirinha branca, aquela mentira que tu chega em casa, tu passou num lugar ali, tu gosta de jogar um snooker. Sinuca, lá se é o nome do negócio. Aí tu passa e joga uma sinuquinha com teu amigo lá, com um snookzinho com teu amigo. Cara, sem maldade nenhuma. Daí tu chega em casa, a mulher te pergunta por que tu demorou. Diz, e aí tu vê uma história que não tem nada a ver. Eu estava na padaria, fiquei conversando com um padeiro lá. Meu carro eu tava estragou. No meu escritório. O carro, entende? Aí a gente faz mentirinhas que não tem... Cara, uma mentirinha que não vai trazer nem mal e nem bem pra tua vida, mas tu arranja uma desculpa pra fazer. É aquele negócio de alimentar a carne, né? Tu tá alimentando a carne. Uma coisa que o Paul Washer fala no vídeo é que a gente tem se espelhado muito, a gente tem pego muito exemplo de pessoas aqui da Terra, né? Então, quem é o teu exemplo? O meu exemplo é a Aline Barros, o meu exemplo é o meu pastor, o meu exemplo é o diácono lá da igreja. Não, o nosso único exemplo tem que ser a Bíblia. Cristo, a Bíblia, isso, a gente tem que olhar para a Bíblia como é bíblico isso. A Bíblia tem que ser o nosso espelho.
tem que ser o nosso espelho. Se a gente está se olhando e está vendo uma mísera que seja diferente disso aqui, é porque a gente está errado. E a gente tem que buscar ser o que aqui fala que a gente tem que ser, entendeu? Aí, a gente vai entrar nisso. O problema que a gente está passando é porque, assim, o meu pastor, ele diz que às vezes ele mente para conseguir, sei lá, ganhar mais dinheiro. Ele vai na casa dos clientes dele, ele faz uma mentirinha pros clientes comprar o pacote. Então não tem problema se eu mentir pra minha esposa um pouco. Porque eu vejo que ali no grupo de louvor tem uma irmã que tem inveja da outra. Então não tem problema eu ter inveja da minha colega de trabalho e querer chegar no mesmo ponto que ela tá. Pessoal, nosso pastor não é vendedor, tá? Só eu realmente estou dando exemplos fictícios. Eu não quero apontar dedo pra ninguém porque, desculpa Paulo, mas dos pecadores a maior sou eu. Desculpa, né? Ele até achou que era ele, mas na real vou estar sendo que na época era ele, né? Agora eu nasci. O problema todo é que a gente usa subterfúgios para trazer coisas para o nosso interesse. Eu trabalhei de vendedor, eu vendia título de clube, tipo Candeias. O pessoal conhece o Candeias. É de hotéis, né? Coisa de hotéis. Só que esse clube que eu vendia não existia. E eu sabia que o clube não existia. Eu não era cristão na época ainda. Mas eu... Não era. E aí eu vendia eu sempre fui um bom vendedor, eu vendia. Mas como é que eu ia vender eu ia vender um negócio que não existia sem mentir? Entende? Como é que eu posso dizer para uma pessoa, é aquilo que eu costumo dizer, eu vender o meu carro, vou chegar para o cara e vou dizer assim, eu estou vendendo o meu carro, daí o cara vai perguntar como é que ele está. Esse cara tá espetacular, o carro está bom. Cara, o carro não tá bom, o carro tá cheio de massa, o carro tá batendo biela, o carro tá fazendo isso. Eu tenho que ser o mais sincero possível para a pessoa. Dizer para ela assim, o carro tá assim, 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 assim. Eu tenho que ser um cristão verdadeiro, eu tenho que ser um cristão que ser transformado. Mas daí eu vou perder dinheiro. Cara, o que vale mais? Isso nós pregamos a semana passada. Muito mais vale tu entrar no céu sem um olho do que tu perdeu o céu. Perdeu o céu. É muito mais fácil tu perder o braço do que tu perder o céu. Então nós temos que mudar o nosso pensamento. Nós temos que começar a olhar como cristão. Nós temos que começar a viver como cristão, ser transformado, para nós não estar nesses 95% que vão estar no inferno. Entende? Cara, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se nós somos escolhidos de Deus, e a palavra diz para nós em João 6, todo aquele que tu me deste, nenhum se perderá, nenhum dos que Deus deu para Cristo vai se perder. Nós cremos que nós somos completamente depravados, e nós cremos que nós somos escolhidos de Deus, e se nós fomos escolhidos de Deus, nós jamais vamos nos perder. Só que eu estudei agora no semestre passado na faculdade que estou fazendo, e passei para os dois aqui o livro a respeito do Tribunal de Cristo. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de mudar a nossa vida porque nós somos salvos. Mas eu já sou salvo, mas eu vou estar diante do tribunal de Cristo, eu vou me apresentar diante de Cristo. A palavra de Deus diz para nós que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus, inclusive de crentes e não crentes. E tem pessoas que dizem, mas o crente não vai ser julgado. Meu irmão, tu já leu, por acaso tu leu na Bíblia que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo? Todos nós, todos, cristão, não cristão, todas as pessoas comparecerão diante do tribunal de Cristo e vão receber o que fez de bem e o que fez de mal. Nós vamos receber tudo diante do tribunal de Cristo. Quando eu comecei a estudar essa matéria, que eu li esse livro, o livro me arrasou, porque eu comecei a olhar para mim e disse assim, meu Deus, olha o que vai acontecer quando eu chegar perante o tribunal de Cristo. Olha os pecados que eu tenho e eles ainda... Porque tudo, a palavra de Deus diz para nós que tudo que está coberto será descoberto. Sabe? Tudo que tu faz, não pensa que alguma coisinha vai passar. A palavra de Deus diz que toda palavra que sai da nossa boca vai ser julgada. Pensa o que tu está fazendo, pensa o que tu está falando, pensa no que tu está pensando. Agora eu quero entrar num assunto que eu estava conversando com o Cleiton Pezzini essa semana,
Tem os comentários também. Tá, depois disso a gente vai dar os comentários. Que é sobre como a gente acredita que a gente é salvo pela graça, né? Porque realmente somos, inclusive. Mediante fé, isso não vem de vós. E infelizmente isso tem nos feito pessoas anestesiadas para qualquer outra coisa, né? Então, eu fui salvo pela graça, já não vivo mais debaixo da lei, logo não preciso viver a lei. Precisamos viver a lei. Eu fui salvo pela graça, eu estou salvo, eu tenho paraíso, e a gente não tá mais sentindo dor quando a gente ouve isso, que 95% dessas pessoas estão indo pro inferno. Isso é uma coisa que me dói muito. E, desculpa, é um assunto muito sensível pra mim. Como que a gente pode saber que tem gente do nosso convívio que tá indo pro inferno e a gente não se preocupa com eles? Sabe o que é isso? Na minha opinião, é falta de amor próprio, que aí a gente não consegue amar o próximo como a gente se ama. Como que a gente pode saber que tem tanta gente indo pro inferno, indo pra uma eternidade sem a presença de Deus? E eu tenho certeza que quem tá aqui já sentiu a Deus pelo menos uma vez, e vocês sabem que é o melhor sentimento que tem, é mais gostoso do que comer um bolo de chocolate que acabou de sair do forno, entendeu? A presença de Deus é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que muda, é uma coisa que faz a gente se examinar e pensar, meu Deus! E como que a gente pode saber que tem pessoas que estão indo pra uma eternidade sem isso? E a gente tá tranquilo porque a gente tem certeza da nossa salvação, porque Cristo morreu por nós. Eu falando com o Cleiton essa semana, o Cleiton disse pra mim assim, aquele... Olha o Cleiton aí, ó. Eu falando com o Cleiton essa semana, ele disse pra mim assim, que ele me contou uma história, dizendo assim, um padre... Do carcereiro? Um padre, a pessoa era condenada à morte e o padre ia lá fazer a extremunção do enfermo, né? Eu acho que é isso, né? Eu ia lá fazer o último pedido do cara que ia ser... É o carcereiro. Ia ser condenado lá. E aí o padre chegava para ele lá e dizia assim, olha, hoje tu vai morrer e vai para o inferno. Aí ele perguntou assim, e o senhor acredita que existe um céu? Ele disse, claro que eu acredito, eu sou o padre. Ele disse assim, e tu fala com toda essa normalidade que eu vou para o inferno? Quer dizer, nós somos conhecedores da palavra de Deus, conhecemos a Deus, conhecemos o que é ser o céu e o que é ser salvo, e não estamos preocupados com as pessoas que estão indo para o inferno. Eu não estou agora, hoje, nós não estamos falando das pessoas do mundo. Nós estamos falando das pessoas de dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja iludidas que estão salvas. Sabe por quê? Porque fizeram uma oração e são salvas. Se não andar, não adianta nada passar pela porta estreita, se não viver no caminho estreito. Segunda-feira eu falei na live que eu acho que a nossa sociedade é aquela sociedade que Paulo estava dizendo que nos fins dos tempos os homens serão amantes de si mesmos e tudo mais. E o que a Cassi falou é literalmente o acontecimento daquele... o amor de muitos esfriará. Cara, se tu saber que tem gente no inferno do teu lado e não te dá vontade de pregar e de exortar, é falta de amor. O amor de muitos está se esfriando. A gente sabe que as pessoas estão indo pro inferno e a gente não tá tentando tirar elas de lá. A gente tá apontando o dedo, a gente vê um amigo nosso fazendo uma besteira, a gente aponta o dedo, critica, fofoca e não faz nem nada. Nem fala pra ele, né? Hoje eu estava conversando, o Henrique... ler os comentários. O Henrique esteve aqui em casa e aí nós conversando a respeito disso e eu disse para ele, o local onde eu estou, eu tenho que fazer a diferença. Eu me entristeço de ver a forma ao qual as pessoas estão iludidas com isso. Então eu preciso mudar. Por isso que todas as vezes que eu subo a tribuna, todas as vezes que eu subo lá no púlpito para falar, vocês podem olhar que é muito difícil tu dizer assim, o pastor Cláudio pregou hoje sobre prosperidade. O pastor Cláudio pregou hoje sobre o amor de Cristo. Não. Eu prego, arrependam-se, porque se nós não nos arrepender, nós estamos perdidos. E um dia, eu falando para o Henrique hoje, eu disse para ele assim, Henrique, eu estava numa igreja onde eu fazia a vontade de Deus, até o momento
que eu comecei a ver que eu comecei a ser podado e eu não podia mais. Hoje eu ainda estava comentando que o rapaz chegou para mim e disse assim: tu tá pegando muito pesado, tu tá pregando muito pesado, tu tem que dar uma aliviada. Eu disse assim: a única forma de eu aliviar é tu me tirar do púlpito. E devagarzinho ele foi me tirando do púlpito e eu saí. E aí eu saí, hoje estou na Igreja Peniel. Amém. E tenho a oportunidade de pregar o que eu creio que Cristo quer que eu pregue, ou seja, pregar contra o pecado. Eu tenho pregado contra o pecado incessantemente. E se um dia, dentro da Igreja Peniel, os pastores da Igreja Peniel chegar para mim e dizer assim: tu não pode pregar dessa forma, tu tem que pregar mais brandamente. Eu disse para o Henrique hoje: o centro da cidade está cheio de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eu saio da igreja e vou lá para o centro da cidade pregar a respeito do arrependimento. Eu jamais vou calar a minha boca contra o pecado, porque o Espírito Santo é que nos libera do pecado, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas para o Espírito Santo fazer a parte dele, ele precisa, não é que ele precisa, ele colocou pessoas que falem a respeito do amor de Deus. E uma dessas pessoas sou eu. E se eu não levar... Paulo diz assim, que privilégio tenho eu de levar a palavra de Deus? Nenhum. Eu tenho a obrigação de levar a palavra de Deus. Eu sou obrigado a levar a palavra de Deus. E não é pregar. Aí as pessoas gostam de pegar a Bíblia e dizer assim: Deus é amor. Esse versículo é maravilhoso, mas ninguém lê lá em Hebreus, que diz para nós assim: ó, Deus é fogo consumidor. Então nós temos que ver o que Deus tem feito. Deus é justiça, Deus é santo, santo e santo. Deus odeia o pecado. E eu falei aqui a semana retrasada, ele odeia o pecado. Ele não odeia o pecado em si, porque o pecado não é nada. Ele odeia quem faz o pecado. Então Deus odeia o pecador. Aí tu vai dizer: nossa, agora tu pegou pesado. Sim, mas assim, ó, quando nós somos... Aqui eu anotei aqui, por favor. Aquele versículo que diz que Deus odeia o pecado, não o pecador, ele está falando do pecador arrependido, tá? O pecador em si, o cara que peca, o cara que... A Bíblia fala que quem vive pela própria natureza é inimigo de Deus, então Deus não ama o pecador. Nós somos totalmente depravados, nunca fizemos nada a não ser pecar, sabe? Leia hoje, pegue a sua Bíblia, pega o Salmo 14 para nós, Cássio, um pedaço, acho que os 3 primeiros versículos do Salmo 14 ali, porque não adianta a gente ficar só também na palavra. O que nós merecemos, meus queridos aí, amados irmãos, é a ira de Deus. Deus abomina o pecado, e se eu estou pecando, ele abomina a mim, entende? É isso que eu queria que vocês entendessem. Eu odeio, Deus odeia o pecador. Deus odeia o pecador, aquele que peca por livre e espontânea vontade. O cara que peca sabendo que aquilo era pecado. O cara que engana, aquela pessoa que vai vender o carro e bota... o carro tá... Eu conheci pessoas que colocaram até banana dentro do carro. Dentro do motor. Porque o motor estava batendo tanto. Vou ensinar aqui para vocês. O que um cara fez, colocou banana dentro do motor, que daí ele não batia. E tu acha que isso um cristão deve fazer? Entende? Olha, pessoas enganando, dentro de igrejas, pastores enganando a membros para conseguir financeiro. Sabe, é triste a gente falar isso, é triste demais. É uma coisa que ele fala na pregação, né? Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, e por isso ele deve odiar o pecado. Deus é santo, por isso ele... Ele é santo e ele deve odiar tudo que não é, né? Mas ele fala... E portanto é isso, assim. Se eu amo a natureza, logo eu odeio a poluição. Porque eu sei que a poluição estraga a natureza. Deixa um lugar feio, acabado, sujo. E a mesma coisa com a gente. A partir do momento que a gente sabe que Deus nos ama porque Cristo morreu e derramou o sangue dele sobre a nossa vida, a gente sabe que Deus odeia o pecado, e a gente tem que odiar o pecado também, porque o pecado é o que nos deixa sujo. Salmo 14: disse ao nécio no seu coração: não há Deus se corrompido, fazem
Tem se corrompido. Tá, lê aí. Que o pai ele desaprendeu a ler com a idade, assim. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Cara, nós não sabemos nem amar a Deus, nós não sabemos nem adorar a Deus, nós não sabemos nem honrar a Deus, nós não sabemos nada. Aí a gente aí a gente vai dizer assim, ó, eu consigo não pecar. Cara, sério, não tem como. Vamos ler os comentários? Vamos ler os comentários. Eu vou ler o primeiro da Josi, que aconteceu lá atrás. 1 hora atrás, quase. Vi uma palavra do Juninho Afran, onde ele diz que nós queremos colocar Deus em caixinhas ou molduras. Tipo, cada um faz de Deus alguém que é flexível às suas necessidades. Deus não vai me julgar por isso ou por aquilo, ele é maior do que isso. Mas a questão não é essa. Ele é maior do que isso, então não podemos querer moldar ele às nossas necessidades, mas entregar a ele nossa vida, que nos permitirá alcançar o que necessitamos. Às vezes, o que vemos como necessidade é só desejo. Eu quero que vocês entendam que nós só somos salvos pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Entende? Às vezes a gente acha que eu não estou indo na igreja ainda por causa que eu sou pecador. Né? É assim, eu preciso primeiro melhorar tal coisa para depois eu ir para a igreja. Contrário. Não, nós só somos salvos por causa do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo ele é grande demais. Nós só somos salvos quando Ele nos chama para o arrependimento e nós nos arrependemos. Sabe, nós precisamos desse arrependimento. Tem um vídeo no TikTok que é muito engraçado e eu acho que é exatamente isso do que a gente fala de eu tenho que parar de pecar para ir para a igreja. Representando as mães, né? Quando contrata alguém para fazer uma faxina na casa, antes da pessoa vir, ela quer limpar a casa para que a faxineira não veja que tem sujeira. Mas o trabalho da faxineira é limpar. Quando vai na manicure, antes tira a cutícula, corta, lixa a unha porque não quer que a manicure ache que é desleixada. Não, tu tá indo na manicure pra ela cuidar da tua unha. E é exatamente isso. Tu não vai esperar a tua gripe passar pra te ir no hospital tentar achar uma cura. Tu tem que ir no hospital porque eles têm a cura pro teu problema. E a igreja é o nosso hospital. A gente tem o pecado e Deus, que é o nosso médico maior, ele tá lá pra nos curar, pra nos tirar disso, pra nos livrar disso. Cara, nós nos dizemos salvos e continuamos fazendo as mesmas coisas. Isso é triste. Sabe, tu vê dentro da igreja casos de aborto. Tu vê dentro da igreja casos de divórcio. Tu vê dentro da igreja casos de imoralidade sexual. Tu vê dentro da igreja jovens vivendo uma vida sexual ativa. Jovens solteiros vivendo a vida sexual ativa e dizendo que são cristãos. Jovens, não estou falando da Peniel, tá? Mas dentro da igreja, jovens que têm ministério dentro da igreja e tendo casos. E se dizendo cristão. Entende? Sou cristão e tenho um namoro com relação sexual. Sou cristão. Bem, a gente vê pastores, casos de pastores que traem a esposa. Cara, é inadmissível que nós vivamos num país onde diz que 75% da população é cristã e 85% o Ibope fez a pesquisa, 2 para cima e 2 para baixo, tem a margem de erro, que 85% das pessoas traem a esposa, o marido. Como é que pode um país que se diz cristão, o marido trair esposa, esposa trair marido? Cara, é inadmissível, um cristão não pode ser assim. Como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos e não viver uma vida correta? Ó, me perdoa, me sobe. Mas eu me irrito comigo, tá? Eu me irrito comigo porque muitas vezes eu caio nessas... Não, mas é exatamente... Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, isso é uma coisa que a gente tem que ter pro resto da nossa vida,
a gente começa a sentir raiva do nosso próprio pecado, a gente começa a se entristecer porque a gente é pecador. E eu tenho visto isso muito na minha vida e aqui em casa, o jeito que a gente reconhecer o nosso pecado por causa de Cristo, a gente tem ficado muito triste. Eu, pelo menos, todo dia choro pedindo pra Deus que eu, assim... É só pela graça mesmo. Desculpa, a gente vai chegar no comentário da Grazi, que ela falou que ela é mais pecadora do que eu, mas eu duvido, cara, eu duvido. É só pela graça e misericórdia de Deus. Henrique Félix disse: é uma luta diária para se manter no caminho em direção à cruz e sua mensagem. Caminho estreito. Eu até anotei ali, é muito interessante. Uma coisa que o Paul Washer falou, eu não lembro bem a primeira parte porque eu só anotei a segunda, que ele falou sobre como a gente acha que a cruz é a prova de quão importante nós somos, né? E quando na verdade a cruz é a prova do quão depravado e sujo a gente é, que a gente teve a coragem de tirar a vida do único filho que Deus tem. Eu anotei essas partes, as duas partes que ele falou. Ele disse assim, ele falou aquilo que o pai tinha dito: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A gente entende isso errado. Nós nascemos depravados, odiando a palavra de Deus. Isso não significa que que ele veio e fez o sacrifício porque a gente pecou no passado. E sim, porque a única coisa que a gente fez durante toda a nossa vida foi pecar. Desde que nós nascemos. A única coisa que tu fez, desde que tu abriu os olhos até a tua noite de sono, todos os dias da tua vida, foi pecar. A única coisa, é só isso que tu faz a tua vida inteira. Isso serve pra nós todos, tá? Não pra ti literalmente. Tô falando apontando pro microfone. O homem. Assim, a gente, entendeu? Daí aqui, até as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Nós merecemos 64:6. Nós merecemos a ira de Deus. E se não for pela graça de Cristo, tudo que nós temos é a ira vindoura. Deus não é amor, Deus é santo. Deus não é só amor, desculpa. Deus é santo. Deus odeia o que não é santo. Porque, assim como a Cássia falou, quando tu ama a natureza, tu odeia aquilo que estraga a natureza. Deus é santo. E ele odeia tudo aquilo que mancha a santidade. Então ele não admite nada que eu amo salpicão e eu odeio uva passa. Porque estraga. E o pecado na nossa vida é igual a uva passa. Aí nós vemos que se Deus é santo... Essa é a primeira parte que ele fala de... É por isso que tem a obra da cruz. Ela não é necessária porque a gente pecou no passado uma vez, e sim porque nós pecamos a nossa vida inteira. Só um pouquinho, Léo. Se Deus é santo e abomina qualquer coisa que não seja santo, sério, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é santo? Cara, nós não somos santos, nós somos pecadores. Ali nós lemos no Salmo 14 que não existe um. Nós lemos no Miqueias 7 que diz para nós: pereceu o benigno na terra e não entre os homens um só que seja reto. O melhor é como um espinho, o pior é como um espinhal. A gente corre, a gente se apressa para fazer o mal para os outros. E nós somos tomados disso. Mas então por que nós somos salvos? Nós somos salvos porque Cristo veio aqui, morreu na cruz do Calvário, e quando Deus olha para mim, Ele não enxerga mais eu, Ele enxerga o sacrifício de Cristo em mim. Por isso que eu sou salvo pela graça. Mas não foi de graça, foi completamente, foi pago um alto preço para que eu pudesse ser salvo. E aí sabe o que eu faço? Abro mão disso, vivendo uma vida do jeito que eu quero, ao invés de eu viver a vida de Cristo, que diz para nós em Romanos 6, que eu viver a vida de Cristo para morrer a morte de Cristo, para ressurgir a ressurreição de Cristo. É isso que eu tenho que viver. Eu tenho que abandonar o meu eu, aquela música que eu canso de falar a respeito do restitui. Cara, o que eu mereço é a ira. A ira de Deus. É isso que eu mereço. Eu não quero a ira de Deus. Eu quero a redenção. Eu quero a misericórdia de Deus, que se renova todos os dias por intermédio do sacrifício na cruz do Calvário. Logo depois que ele fala isso, que a Cassi disse, que não é um sinal do quão amado nós somos. A cruz não é um sinal do quão amado nós somos, e sim do quão depravado nós somos. Ele fala assim, a gente tem que entender que Isaías fala que Deus se agradou de moer Cristo. A Deus foi agradável moer o seu próprio filho por nossa culpa. Porque a gente tem que entender que
Cristo tinha tanta virtude por nunca ter cedido ao pecado, por ter sempre vivido uma vida reta e ser imaculado, que ele tinha tanta virtude o suficiente para salvar o mundo inteiro, entendeu? Ele puxou sobre si o pecado de todos que foi salvo. Então, assim, quando a ira que caiu sobre Cristo no momento que ele morreu foi tão grande, tão grande que é incompreensível, sabe? É impossível de tu pensar. E Isaías diz que a Deus foi agradável moer Cristo na cruz. E a culpa é nossa, porque ele não estava moendo o filho dele, ele estava moendo o pecado da humanidade, ele estava destruindo, canalizando toda a ira dele no corpo do próprio filho. A gente vê a morte de Deus. Esses dias eu estava conversando com o Cleito, o Cleito tá bem O Cleito conversa aqui. com todo mundo, só coisa Eu boa. estava conversando com o Cleito esses dias a respeito disso, a respeito da um ser que a palavra de Deus diz para nós que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algo que não foi criado, algo que ele existiu desde sempre, e ele morreu. Ele foi ao ponto mais baixo o ser imortal entregar a vida numa morte humilhante por causa dos meus pecados. E eu vou dizer que eu sou merecedor de alguma coisa? É isso. Ira. Eu queria Sou falar merecedor da que ele fala, e a gente precisa lembrar disso, que a gente não é salvo porque a gente é fiel a Deus. A gente é salvo porque Deus é fiel à promessa que ele fez. Deus é fiel. E Cristo, vamos lá. Cristo não morreu porque tu é bonzinho. Cristo não morreu porque tu é merecedor. Cristo não morreu porque tu é importante. Cristo não viveu os anos da vida dele aqui tendo a gente como centro porque tu da é vida importante. dele. Não. Cristo veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário para agradar a Deus, para cumprir a vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para que nós não perecêssemos, mas para que vivêssemos uma vida eterna do lado de Deus. Por amor a Deus. Cristo morreu por amor a Deus, não porque nós somos merecedores. E como essa passagem é mal interpretada, né? A coisa que era pra gente mais ter vergonha é a coisa que a gente mais se orgulha e se acha superior ao outro por causa. É o que eu tava falando com o Léo esses dias. A gente é salvo, principalmente dentro de um certo grupo de crentes calvinistas. A gente é salvo e a gente tem uma arrogância na gente, porque a gente é salvo, como se isso fosse algum mérito nosso, sabe? A gente matou o único filho que Deus tinha e a gente se orgulha disso. A gente lê João 3,16 a Bíblia fala para que não se gloriem, e daí a gente vai lá e se gloria. Assim, ó, a gente lê João 3,16 e a gente fica, porque ele me amou e não sei lá o que. Gente, a gente é tão ruim, que custou a vida da única pessoa que conseguiu viver sem ter nenhum pecado para que a gente conseguisse ser salvo. A gente é muito ruim e a gente não pode pensar assim, olha, eu tento não pecar, Deus me olha, ele me vê, ele me ama. Não, ele não olha, te vê e te ama, ele olha, ele vê Cristo e ele ama Cristo. Sabe qual é o problema? A gente tem que se humilhar, aqui ó, desculpa gente, eu fico empolgada. O problema é que a gente brinca com as coisas do mundo. Isso o Paul Washer fala, né? Nós vivemos as coisas do mundo. Os nossos heróis têm sido pessoas do mundo. Hoje nós estamos vendo na política isso, infelizmente. Muito provavelmente que você, se viver dessa forma, você nunca tenha conhecido a Deus. A analogia que ele fez falando que Deus não é um pai irresponsável. Então, se tu tem conseguido, e aqui, ó, eu não tô aqui para apontar dedo para ninguém, é como a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, ouve o que eu vou falar e examina a ti mesmo. Se tu tem conseguido brincar com o pecado, se tu tem conseguido mentir, trair, ter inveja, ver besteira, se vestir de um jeito muito sensual e tá se livrando disso, tá conseguindo passar tranquilamente por causa disso, eu acho que tu ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu acho que Deus, assim ó, eu sei que o meu pai me ama e eu sei que se algum dia eu chegar pra ele e falar pra ele uma coisa errada que eu fiz ou ele descobrir, ele vai me castigar porque ele me ama e ele não quer que eu repita isso.
Agora, se ele fosse um pai que não se importa comigo, ele deixaria passar. Então pensa nisso, na tua vida como cristã, tu tem conseguido brincar com o pecado? Se tu tem conseguido brincar com o pecado, lembra, sem sofrer punição, exato, tu consegue brincar com o pecado, pensa que Deus não é um pai irresponsável, ele não é um pai que deixa o filho dele brincar com o pecado quanto ele quiser. Se ele não está te disciplinando, é porque ele não te considera um filho. Sabe qual é que é o grande problema? É que nós achamos que nós conhecemos a Cristo. Eu conheço a Deus. E aí ele olha para ti assim... Mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Esse comentário da Josi, ele é muito bom. A mãe a mãe fez um comentário agora dizendo leiam os comentários. Então, a mãe disse, tem pessoas que vão nos cultos para ver os amigos, né? Tem gente que faz um culto social. A igreja social. É um clube social. A Josi disse, mas acho que não é só isso, pai. Referente a alguma coisa que a gente falou em algum momento. Foi sobre a primeira coisa que o pai falou, que a gente... Sobre a oração, a gente vai na igreja e se converte, mas daqui 2 anos a gente sai da igreja porque a gente é só evangelizado toda semana. As pessoas novas que chegam não têm muito suporte dos mais velhos na fé. Sei que as pessoas têm que buscar a Deus, mas precisamos de líderes que nos impulsionem a buscá-lo, e não apenas dar dízimo e participar dos cultos de evangelismo. A igreja não tem base para cristãos crescerem espiritualmente. É só a palavra de conversão e não de ensino. E aí a gente pensa no que o pai falou no dia 31 de dezembro ali na igreja, né? Foi um recado que ele deu para nossa igreja e a gente tem tentado mudar isso. Foi uma revelação. Foi um recado que ele deu para nossa igreja e a gente tem tentado mudar isso. E espero que vocês peguem isso para a igreja de vocês. Se hoje chegassem, e o pai falou 3 mil, né? Mas eu vou falar... Os 3 mil de Pedro. Se hoje chegassem 100 pessoas na tua igreja, vocês teriam capacidade de receber essas pessoas? E não capacidade de receber por ter cadeira, ter um ar-condicionado que vai ser um lugar interessante. Não. Capacidade de ensinar, evangelizar, exortar e ajudar essas pessoas a encontrarem a Deus. Vocês têm essa capacidade. Se tu, pessoalmente, encontrar uma pessoa na tua igreja ou na rua que está precisando de um suporte, tu tem essa capacidade de dar esse suporte? O que eu queria falar sobre esse comentário da Josi é que eu li recentemente, eles estavam falando assim, falsos cristãos têm falsos mestres como recompensa, não é como castigo, entendeu? Quando a gente se converteu superficialmente, nós vamos encontrar a nossa cristianidade em líderes superficiais e a gente vai viver um cristianismo superficial que não salva. A gente tem que ter uma conversão real, e é essa conversão que é um encontro com um caminhão de carga a 200 km por hora batendo na tua cara. Tem que ser uma conversão que destrói a tua vida, entendeu? Cara, a conversão tem que destruir a tua vida. O que o Lewis falou, se a tua conversão não muda, não tem mudado nem um pequeno detalhe na tua vida, não é uma transformação imediata, tá? É uma transformação que acontece aos poucos, mas é uma transformação visível, notável, porque Cristo quer se manifestar no meio pelo povo dele. Ele não quer que seja uma coisa escondida. Fala na Bíblia, eu não vou lembrar o versículo agora, mas quando uma luz, quando alguém liga uma lanterna, né, não é isso que ele fala lampião, eu acho. Tu não liga uma lanterna e coloca um lençol em cima. Porque quando tu liga uma lanterna, tu quer que ilumine o lugar. Então tu não cobre a lanterna com um pano. Tu deixa a lanterna em cima, bem pelo contrário, no lugar que mais ilumine o local possível, entendeu? Tu tenta fazer a luz pegar em mais lugares possível. Então assim, se tu se converteu e tu tá botando um pano em cima, é porque tu não é uma conversão real, entendeu? A nossa conversão, ela é a gente vira a luz é acesa em nós e ela brilha, ela transforma. Acho que é Mateus 5,14. Que nós temos que ser a luz do mundo, tu não vai colocar uma luz embaixo, tu vai colocar lá no alpendre. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então assim, meus queridos, se você diz que você conhece a Cristo, o diabo conhece, tá? O diabo conhece a Cristo. E reconhece que é o Senhor. A Bíblia diz para nós que ele treme e teme. Só assim, é bem comum hoje em dia entre os jovens ir para eventos
que buscam um avivamento, e o que eu tenho visto hoje em dia nesses avivamentos que os jovens estão buscando... Pode entrar decente. O que eu tenho visto nos avivamentos que os jovens estão buscando é avivamento do homem, né? O homem que tá dentro de mim tá um pouco apagado, eu preciso avivar ele. Sendo que isso é totalmente contra a Bíblia, porque a Bíblia diz pra gente deixar o homem morrer e nascer novamente em Cristo, né? A palavra de Deus diz pra nós que o homem no fim do tempo eles vão ter comichão nos ouvidos e vão se render a fábulas. Então a pergunta que eu tenho é: tu tem dado espaço pro homem que tá morando dentro de ti? Se sim, isso é antibíblico. É isso. Então é 5,17, aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A Grazi Devanir disse: eu por algum tempo fui à igreja apenas para recarregar. Na época do curso de casais foi assim por alguns meses. Depois, à medida que fui aprendendo mais de Deus, conhecendo a palavra, conhecendo mais a Deus, tropeçando e levantando, que fui tendo experiências do amor de Deus por mim. E por amor a Ele, entendi que teria que abandonar o que não era dele. À medida que fui diminuindo, Ele foi crescendo. E é exatamente isso. Que eu cresça, que eu diminua para que Ele cresça. Não, acha Gálatas 5. Cresça em sabedoria. Acho que é cresça na presença dele. Gálatas 6, lá, os frutos do Espírito. O que eu queria é Gálatas 6, né? Enquanto isso eu vou lendo. Que eu quero, deixa só um pouquinho, eu quero só falar aqui para se nós somos cristãos verdadeiros, nós temos que ter os frutos do Espírito. Depois o Léo vai ler ali. O Henrique Félix disse: eu já abri mão de um trabalho por não concordar com a política de enganar o cliente por obter vantagens. Neste tempo fui criticado como se eu fosse errado. E essa é a intenção. A intenção é que o mundo ache que a gente está errado. É aí que a gente vê que a gente está no caminho certo. Se o mundo nos aponta e diz que a gente está errado, e nota que o mundo não é só quem está fora da igreja, o mundo está bem dentro da igreja. Então, a gente conhece uma árvore pelos frutos dela. Então, se tu viu que uma árvore dentro da igreja ou fora está dando fruto podre e essa árvore está dizendo que tu está errado, então pode agradecer que tu está andando pelo caminho de Deus. Tá, agora eu quero ver, vamos ver se nós somos cristãos, tá? Para nós ser cristão, nós temos que ter os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Tem no Nova Tradução da Linguagem hoje pra gente ver? Não, mas aí é ruim. Isso aí é heresia. A NTLH é heresia. 5:22, Nova Tradução da Linguagem hoje. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Tá difícil, eu não tô... Tá, calma. O que tu foi? O que tu tá com dificuldade? Não, eu tô com dificuldade de me achar aí. Eu também. Eu só me encontro na humildade aqui. A única coisa que eu vejo que eu sou é humilde ali. E esse é o meu maior orgulho. Amor, a gente falou aqui porque a gente acha que não tem. Alegria, a gente é um povo nem um pouco alegre. A gente não é um povo alegre, a gente não encontra felicidade na palavra de Deus. Por isso que a gente tenta preencher nosso dia com jogos, com televisão, com entretenimento, buscando alegria superficial, porque a gente não tem alegria. A paz, cara, definitivamente a gente não a paz é Cristo, né? Se nós não temos, não vamos ter Cristo. Paciência. Nossa. Eu nem vou falar nada na sociedade fast food. Eu tenho paciência sim. A delicadeza, a Cassiane aqui é... Cara, delicadeza, eu sou um monstro de delicadeza. Não, eu nunca vi tão delicado. Bondade, não temos bondade. Bondade, por definição, é estar completo, não é? Ser bom, isso. A fidelidade... Cara, fidelidade a gente não é. Então assim, falando, é fruto, não é da carne, é do Espírito. Se nós não tivermos. Quer ler o fruto da carne também? Não. Vamos lá, olha, só pra você saber o que. Aí vamos ver o que. Gente, já tá todo mundo saindo da lá. Se nós somos espíritos ou nós somos carne. Olha só. O bom é que pelo menos tem um versículo da Bíblia em que a gente pode se encontrar, né? Aqui, ó. As obras da carne são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras e acessos de raiva. Nossa. A ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Caraca, eu aqui,
A bebedeira não caiu. Quase gabaritei. Tá, vamos lá, vamos mete A Grazi Vivanir disse: por isso Jesus mandou o Espírito Santo para que nos ensinasse. Por nós mesmos não conseguiríamos. Isso é lindo, a gente ter o Espírito dentro de nós. É verdade, pastor. A mãe disse: eu por muitos anos achava que fazendo as coisas para o meu marido, limpando a casa, cuidando dos filhos, eu estava fazendo a minha entrega para Deus. Hoje entendo que tudo que eu faço para as pessoas é consequência do meu amor por Ele. É que a minha vida com Deus e minha busca é independente de tudo isso. Aqui. A Josi disse: porque a igreja ensina e não buscam conhecimento. Não questionam o que aprendem, não percebem que os pastores são tão humanos quanto elas mesmas e acreditam em tudo. É verdade? Não é nem acreditar em tudo, né? É não ouvir o que a gente tem pra falar. Voltando no comentário da mãe, que meu cérebro é um pouco lerdo, eu vi hoje comentarem assim, ó, a gente tem criado mulheres com muita sabedoria e jogado todas elas para falar sobre casamento e vida domiciliar. A gente tem jogado fora qualquer capacidade da mulher de crescer espiritualmente. Sim. A gente tem feito ela virar não submissa ao marido, mas submissa a uma cultura que subjuga elas a um fogão e uma boneca inflável. Mas infelizmente nós nós vimos isso na terça-feira, que saiu desde Moisés, né? Uhum. A mulher sempre foi usada como... Vamos lá, lê isso aí que já passamos 15 minutos e a tia Valda disse: tem muitas pessoas que buscam prosperidade e não Deus. É verdade. Oxi. A Grazi disse: ter profundo amor às almas, demonstrar misericórdia conforme Jesus faria, nos preocupar com aqueles que caminham pela estrada larga e não é o que não é o que vai salvá-los. Minha opinião. Amém. Não é a tua opinião, é bíblico. Tamo junto. O nome disso é Bíblia. Bem grosso, né? É mansidão, vem com a Bíblia falar. A mansidão e a paciência aqui. A mãe disse: é o cristão da igreja de estimação. Sou da igreja tal porque meus pais eram da igreja tal. O Henrique, ele falou que ele teve hoje de tarde bater um pé. É isso aí, Henrique. Estamos sempre juntos conversando. É o que ele falou a respeito é sempre um aprendizado ter conversado. Foi muito bom ter conversado contigo, aprendi contigo hoje, Henrique. A Grazi disse: precisamos pregar a verdade e viver na verdade, viu? Como Jesus. Jesus é a verdade, né? Então a gente precisa pregar Jesus. O Henrique disse: é o velho golpe dos picaretas, colocar banana no motor. O Henrique é mecânico, Pra te ver como a gente... Mas é um mecânico correto, né? A tia Valda disse: por isso que tem pessoas que entram na igreja e saem da igreja. Eles não querem ouvir verdade, querem viver enganados. Amém. Tem gente que busca a igreja pra ouvir o que a gente quer ouvir. É falso cristão que busca falso mestre. Vamos lá, aí eles estão correndo atrás de coisas que dão comichão na ovelha, correndo atrás de... comichão na orelha, correndo atrás de coisas que eles querem ouvir. Ou seja, aí nós passamos sério. Hoje em dia, nós temos igrejas batistas. Nós temos igrejas que pregam o evangelho de verdade e essas igrejas têm poucas pessoas. Aí nós vamos em igrejas que pregam que se tu der 10, tu vai ganhar 100. E aí tem um monte de gente que vai lá. São pessoas amantes de si mesmas que estão correndo atrás de outro Deus, Mamon. Se tu quer dinheiro, eu digo lá da igreja, lá no púlpito da igreja eu canso de dizer: se o teu negócio é ganhar dinheiro, vai estudar, não vai para a igreja. Estuda e vai fazer uma carreira. Se tu quer ganhar dinheiro, não vai para a igreja, vai fazer um curso de lá sei do quê? Vai ser médico. Vai ser médico. Josi Maciel: nossa educação nos ensinou que temos que ouvir os pais e professores e obedecer sem questionar. E trazemos isso para tudo. Se o pastor fala, não posso questionar, infelizmente. Não é na Peniel, tá? Na Peniel a gente abre o microfone, pode falar. Não é, a nossa educação, né? Gente, a vida. Essa cultura de não poder questionar é muito ruim, muito ruim. A gente cresce com essa angústia e essas dúvidas vão virar angústia, e essa angústia vai virar motivo pra gente apostatar a fé. A gente sair da igreja, não da igreja, mas do cristianismo em si. Se abandonar Deus porque a gente não entende Deus. Conta só o resumo, cara. Tu já leu? Não li, eu li só o começo. Ouvi uma ilustração sobre o pecado que me fez entender sobre o amor do Pai por mim. Tu ama teu filho, ele suja a fralda, que tu faz? Joga fora. Não!
A mesma coisa é Deus por nós. O pecado é a fralda suja, nós somos o filho. Jesus fez o trabalho de nos limpar, nos pegou sem nojo, suportou o mau cheiro e nos limpou. Depois disso, Deus nos abraça cheirosinhos. Mas daqui a pouco, sujamos a fralda de novo. A maturidade depois nos leva a abandonar esse hábito e deixar a fralda. Jesus não precisa nos limpar de novo, mas não deixamos de fazer caca até o final. Eu achei legal essa associação, porque eu não sei como é que é dublado, mas em inglês, quando ele vai falar que a gente age que nem o mundo, ele fala que we smells like the world. Ele fala que a gente cheira como o mundo. A gente tem o cheiro do mundo, a gente tem o odor do mundo, assim, em nós. Assim. Encroado em nós. Vocês já viram como é que é aquele troço verde, que é flor verde, como é que não é? Brócolis, quando estraga dentro da geladeira. Meu Deus, aquilo fede que é um demônio. Aquele negócio rosa que a mãe gosta de comer. E aí, cara... Não precisa nem estragar pra ficar aquele negócio bom tem cheiro ruim. Aí assim... E nós somos assim, nós vivemos uma vida dentro da igreja como se nós com o odor do mundo, cara, isso é triste. Em vez de nós cheirarmos o aroma de Cristo, o aroma da verdadeira rosa de Saron, nós fedemos a brócolis podre. Amém. Tudo adiado, fedido, brócolis podre. Ou fralda de bebê. Gilce Goulart disse: esse verdadeiro encontro também não tive se não aceito as condições que Deus me deu. Amém. Deu. É que nós estamos na correria. É isso que dá ler rápido, né? Que Deus me deu. Se eu nasci sem pernas, eu preciso aceitar que essa é a vontade de Deus. Se eu sou surda, se não enxergo, se sou mulher ou homem, eu não aceito, pois meu desejo sexual é pelo sexo que eu não me entreguei. Pelo mesmo sexo, eu não entreguei a Deus verdadeiramente. É a minha vontade que prevalece. Exatamente. Isso. Não podemos deixar a nossa vontade prevalecer. A gente quer aceitar os nossos pecados e a gente quer que Deus aceite. É isso aí, Cássio. Domesticar os pecados, né, do Cleiton? Conseguiu. Tu sabe? Cleiton quer domesticar os pecados. Tu não sabe o que é serra. Foi pra alguém nos comentários, eu acho. O Félix falou pra ele mesmo ali, ó. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, para nós encerrar essa live, que já passamos 20 minutos. Ele disse que leite no tapete do carro fede mais do que brócolis. Viu? Aí, ó, tá louco. Leite no tapete. Derrama o leite no tapete, ela fica podre. Então, assim, a tua vida tem honrado a Cristo? Ou ela tem feito outro tipo de coisa? Se nós olharmos pela palavra, que eu gosto muito do livro de Tiago, que diz para nós que a palavra como nós nos olhamos no espelho e quando viramos de costa, a gente esquece a nossa fisionomia. E a Bíblia é a Bíblia é o nosso espelho. Nós nos olhamos para a Bíblia, nós nos olhamos na Bíblia e vemos como é que nós somos. E quando nós viramos as costas, nós vivemos completamente diferente do que está escrito aqui. Então, assim, eu quero convidar vocês vocês têm que ter noção, têm que saber que tudo depende do Espírito Santo. Amém. Tudo depende de Cristo. Nada depende de nós. Como nós falamos aqui desde o início, nós somos totalmente depravados. Amém. Tudo que nós fizemos, desde que nós nascemos até o dia que nós morremos, é pecar e pecar. E por intermédio da cruz de Cristo nós somos salvos. Então, assim, não te desespera, meu irmão. Cara, tu chegou no fim dessa live sabendo assim, tô mal, tô perdido. Não tá não. Porque Cristo amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. E ele sabia que a gente era pecador quando ele já sabia. A palavra de Deus diz para nós que desde antes da fundação do mundo ele já nos escolheu e nos elegeu. Nós somos eleitos de Cristo. Nós somos escolhidos de Cristo. E aí depois tu pega aí a tua Bíblia em casa ali, Romanos 8, o versículo 29 e 30, ele nos elegeu, ele nos capacitou, ele nos preparou, ele nos glorificou, ele nos justificou. Toda a honra e toda a glória seja dele, tudo para ele. Então, assim, não te desespera que tu vai dizer assim, cara, eu não sou ninguém. Concordo contigo, tu não é ninguém. Só que Cristo é. E por isso, quando Deus olha, Ele nos enxerga como Cristo. Nós somos Cristos quando Ele vier por nós. Por isso, assim, ó, vocês já notaram, não sei, vocês nunca devem ter visto, mas se eu fizer um corte na mão e derramar o sangue aqui em cima, o que está escrito aqui é apagado. O sangue de Cristo faz isso, Ele apaga todos os nossos pecados. Não existe mais pecado.
Deus nos amou de tal maneira que apagou tudo que nós fizemos. E Ele nos amou de tal forma. Tem uma versão da Bíblia que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto, mas tanto, que deu o Filho para Ele, que deu o Filho dele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que essa live tenha servido para que você visse que precisamos mudar, que não podemos mais ser conforme o mundo e sermos cristãos verdadeiros, que busquem a Deus. Não que nós tenhamos condição de achá-lo, mas quando Ele se revelar para nós, nós fazer de tudo que puder para andar no caminho dele. Amém. Com todas as nossas forças, né? Nós entramos na porta estreita e tem o caminho estreito que nós vamos seguir adiante. Sozinho nós não vamos conseguir, mas o Espírito, ele diz assim: eu vou, mas eu vou mandar outro que vai dar força para vocês vencer. E é esse outro que nos dá condição. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer mais uma vez a nossa oração à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos deu de nós conversarmos a respeito disso que nós falamos hoje. Que nós possamos ser verdadeiros crentes, verdadeiros adoradores e andar nos Teus caminhos todos os dias. Nos perdoa, Senhor, as nossas quedas, nos perdoa, Senhor, os nossos pecados, e nós só não somos consumidos, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam todos os dias. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Alguma palavra final, Leonel Cassi? Se vocês não assistiram o vídeo, assistam. Assistam. E tentem reconhecer em vocês como o Paul Washer descreve uma pessoa que realmente encontrou a Deus. E se vocês não conseguirem reconhecer uma pessoa que encontrou a Deus em vocês, busquem, sabe? Ali ele vai dizer como, ele diz assim, o que a gente tem feito, por que a gente tem sido enganado e como a gente tem sido enganado. E busquem conhecer a verdade, conhecer Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai estar com a gente, né? Parafraseando uma banda que a gente gosta bastante, o caminho será escuro, mas Cristo é a luz do mundo. Ele tá nos guiando, e ele é a esperança, sabe? Ele é a esperança mesmo num caminho apertado, um caminho perigoso, um caminho que muitas vezes vai desanimar, mas ele é o nosso ânimo. Que ele seja o nosso ânimo. Amém. E só pra lembrar que o Henrique Félix disse que gabaritou no vídeo também. Amém. Amanhã nós temos live de casais às 21h30, domingo às 18h30 nós temos o culto na igreja que vai ser transmitido online. Segunda-feira Salmo 119, terça-feira Sermão do Monte, quarta-feira bate-papo com jovem, quinta-feira culto às 20 horas e sexta-feira que vem nós vamos ter aquela palestra de empreendimento. Amém? Eu tinha esquecido que eu ia falar, por isso que eu falei do comentário, mas agora eu lembrei. Tchau. A porta, ela é estreita, o caminho ele é estreito, mas a recompensa é eterna. Então vale a pena. Beijo.